Vos saúdo a todos com a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Nesta hora, vamos estar lendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5. Glória a Deus. Capítulo de número 5, o versículo de 1, que está escrito assim: entretanto, glória a Deus, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Enfim, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Enfim, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois da venda o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam que tinha acontecido. Levando-se o moço, cobriu o corpo de Ananias, e levando-o para fora, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então disse Pedro: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, diz a palavra, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os mortos, viram que ela estava morta, e levando, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram falar deste acontecimento. Olha, com a questão que aconteceu naquele tempo, né? E através em que eles viram também o acontecimento, o temor caiu sobre todos. Então há situações que Deus permite, né, para que o temor venha a crescer no meio da igreja. Então Ananias, com a esposa, eles tinham uma propriedade, mas formaram-se no coração em vender e dar uma parte, ou colocar uma parte nos pés dos apóstolos. Mas eu creio que Deus foi favorável e eles venderam aquela propriedade. Na hora que viram o valor, observe como a gente, ser humano, como um ser humano,
cometemos muitas fraquezas, muitas falhas, e como ser humano, ele entendeu tirar uma parte, que não cabia mais a ele, pelo propósito que ele tinha feito, e ali ele foi ao templo, depositou uma parte, mas uma parte só negando o valor que era para ser colocado. Mas chegando ali, Pedro fez uma pergunta, vendeste a propriedade por esse preço? Olha, quando ele disse sim, vendi, aí Pedro disse: olha, por que formar esse desígnio? Por que deixar de Satanás? Está vendo que é o homem que deixa entrar no teu coração? Então o mal entrou naquela hora, no instante que ele mentiu, tanto o mal entrou, ceifou a vida dele, quanto ele pecou, na verdade, contra o Espírito Santo, porque Pedro estava cheio, e era o Espírito Santo que colocava. Eu poderia citar agora, Gabriel? Era o Espírito Santo que falava, quer dizer, a voz era de Pedro, Então, como corrige? O Espírito Santo colocava as palavras, na boca, nos lábios de Pedro, e ele proferia ali naquela igreja. Enfim, na medida que ele mentiu para Pedro, automaticamente estava mentindo para quem estava colocando as palavras na boca, de Pedro. Diz a Bíblia que instantaneamente, até que ele não fosse naquela hora, mas não ia prestar mais, porque ele já tinha mentido contra o Espírito. E não há perdão para qualquer pessoa ou todo tipo, quando blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Não há perdão aqui nem no vindouro, não há perdão. Por isso é importante termos cuidado, quando a gente não sabe de algo, não entende algo, também não criticar, porque poderá estar correndo um grande risco. Ele expirou ali e morreu, certamente no templo, A morte física e a morte espiritual já estava ali na vida de Ananias. Mas diz a palavra que depois de um certo tempo, 3 horas depois, não sabendo a mulher, está vendo? Pedro fizera praticamente a mesma pergunta, e ela respondeu do mesmo jeito, porque formaram um contraste, entendeu? Se combinaram para negar a Deus, e ela foi na persuasão, digamos assim, do seu marido, e ambos faleceram ali, porque Deus não permite, não se deixa ser escarnecido. Deus, ele é supremo, é poderoso, ele é o arquiteto, ele domina tudo e todos. E elas, sim, Senhor, vendemos. Aí Pedro disse: eis a porta. Quer dizer, quando ela morreu, se você for no contexto, quando ela morreu, 3 horas depois, a gente não ali, eu digo a gente, quando estávamos ali na Universal, eu vou falar porque eu tenho que demoro mais, e essas mensagens, quando o pastor pregava, lembra? E ficava tremendo. Não sou eu, como a maioria da igreja, ficava. Por que tremendo? Porque a gente estava entendendo o que ele estava pregando, entendeu? Quando ele dizia assim:
né? E vai pedir perdão. Aí só via a gente saindo na casa de um, na casa de outro, por causa da... Eu lembro, eu nunca esqueço da palavra, principalmente na época de Santa Ceia, só via a gente se consertando, mesmo que depois até caísse, né? Ou enfrentasse uma dificuldade, mas a palavra fluía, né? Enfim, e diz a palavra do Senhor, preste atenção, que quase 3 horas depois ela morreu. Mas diz a Bíblia assim: eis a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. Então, olha, quando ela chegou no templo, o marido estava sepultado, né? Se for pela, como está escrito, né? Eis a porta, os pés do que sepultaram. 3 horas depois, e não sabendo ela que já estava sepultado, se for pela origem, não está escrito. E ela expirou, morreu, ela morreu, enfim, né? Por causa da transgressão ao Espírito Santo, né, de Deus. E na rede social, o que mais você assiste, você ouve, é brincando e zombando do Espírito Santo, que nem a línguas, né, zombando, enfim. Agora, observe quantas pessoas fazem esse tipo de coisas e não temem ao Espírito Santo, porque ele é o agente de Deus, sabe? É algo importante. Você está aqui pela manhã, nesta hora, porque o Espírito Santo te animou, ele te impulsionou. A carne estava oposta, mas o Espírito disse assim: eu te ajudo, eu vou com você, né, mano? Eu vou te guiar até lá, porque essa milita, meu filho, minha filha, nunca vai faltar na vida do ser humano. A guerra da carne contra o Espírito, todavia, por isso que tem que se pregar, enquanto você respirar, enquanto você for também, olha o que eu vou ensinar, não é só enquanto você respirar que vai ter essa guerra da carne contra o Espírito, enquanto você ser adoradora, né? Porque às vezes você está respirando, mas acaba essa guerra, porque saiu da presença de Deus. Então a guerra acabou, mas só que a pessoa está o quê? Condenado. Mas a guerra mostra que não está condenado, porque você está lutando para agradar o Espírito Santo de Deus. Então vai ter essa guerra. Enfim, aí a cidadã falou que não queria voltar para a igreja esses dias aí, porque quando ela está, a guerra piora. Mas uma pessoa antiga da igreja, como é que eu falo uma palavra dessa? Queria o mundo, porque a guerra aqui ficaria menor, digamos assim, Mas observe que tem pessoas que ela passa não sei quantos anos na igreja, mas você percebe que a pessoa não aprendeu nada, ou não deixou nenhuma palavra entrar, no coração. Mas em sequência o texto diz a palavra que o temor caiu, desceu perante todos que ali assistiram àquela cena, O temor caiu, a igreja passou a ter um novo rumo, sabe? As pessoas passaram a colocar a palavra de Deus em prática, em primeiro lugar, em suas vidas. Enfim, em nome de Jesus de Nazaré. E nesta hora a gente vai orar, vai buscar a presença de Deus, para que Deus venha nos fortalecer na vida espiritual, em nome de Jesus de Nazaré.